Olá, seja bem-vindo ao nosso 48º dia do nosso desafio LSA 365, desafio onde nós nos propusemos a estudar a Lei 6404, a famosa Lei das Sociedades Anônimas, um artigo por dia. Meu nome é Henrique Araque, sou professor de Direito Empresarial, advogo na área há bastante tempo, e o nosso artigo do dia é justamente o artigo 48, e aproveitando só para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, não importa a mídia que vocês estejam assistindo isso, porque isso ajuda a divulgar, ao algoritmo entender que esse é um conteúdo relevante para a gente poder mandar por ali. A gente acaba esquecendo, eu sei como é que é, às vezes você não clica de maldade, mas por favor, isso ajuda bastante aí a divulgar o canal. Então vamos lá. Lembrando que nós ainda estamos dentro do contexto das partes beneficiárias, que foi objeto das nossas duas últimas aulas. Artigo 48. O Estatuto fixará o prazo de duração das partes beneficiárias e, sempre que estipular resgate, deverá criar reserva especial para esse fim. Então vamos lá. Lembrando o que são as partes beneficiárias. São valores mobiliários que podem ser emitidos apenas por companhias de capital fechado, ou seja, que não são negociadas na bolsa e que sua emissão tem que estar prevista no estatuto. Por quê? Porque o titular de uma parte beneficiária, a despeito dele não ser acionista, ele tem direito à participação nos lucros, inclusive antes da distribuição dos lucros aos acionistas. Então, é uma forma de você remunerar, e aí o porquê que você vai utilizar isso, alguém que não seja acionista, em até 10% do lucro líquido por exercício. Tem razões históricas para isso, inclusive eu esqueci de falar nas últimas aulas, mas eu tenho um livro bem antigo mesmo, a respeito disso, do professor Filomeno da Costa, tá? Partes Beneficiárias. É um livro de 1965, que ele conta bastante aqui da história a respeito, né, da origem, do porquê que esse trem existe, historicamente falando. Não é um manual sobre como utilizar, até porque ele não é direcionado para isso, mas ele dá um contexto histórico que é sempre importante para evitar o uso desnaturado, né, para evitar discussões a respeito de se eu estou utilizando isso da maneira correta, ou se eu estou fazendo algum tipo de simulação ou desvio de finalidade, mas seja como for. Então, ele tem que ser previsto no Estatuto Social porque, em tese, como as sociedades anônimas são feitas para você aderir a um empreendimento, você precisa saber de todos os detalhes desse empreendimento, inclusive que, se der 100 milhões de lucro líquido daquela companhia, vai ter alguém aos titulares dessas partes beneficiárias que vão ter direito de até 10% desse lucro líquido antes de você. É uma conta para ser feita, então isso precisa ser divulgado. E conforme o artigo 48 fala, não posso emitir uma parte beneficiária indefinida, tá? Porque, de novo, isso é uma prerrogativa, né? Participar dos lucros normalmente é uma prerrogativa do sócio. O sócio, tudo bem, o acionista, tudo bem, ele vai participar dos lucros da companhia enquanto ele for sócio. Mas os titulares das partes beneficiárias, a ideia é que haja um prazo. Depois disso, a finalidade, a fundamentação, a causa da emissão daquela parte beneficiária, ela deve expirar e esse prazo tem que estar previsto no estatuto. A ideia do resgate, que a gente também já conversou, ela não é obrigatória. Eu não sou obrigado a resgatar as partes beneficiárias, mas se por qualquer motivo, principalmente se for uma ideia de cativação, né, ou tiver uma finalidade disso, se for estipulado que aquela parte beneficiária vai ser resgatada, ela não vai simplesmente expirar, deixar de existir. Ela vai ser resgatada, ou seja, eu vou te pagar um prêmio para recuperar aquela parte beneficiária, tal qual eu faria com uma ação. Então, deve-se criar uma reserva especial para esse fim, cujo o valor para a composição dessa reserva vai sair daqueles 10%. Então, ou eu crio uma parte beneficiária, emito uma parte beneficiária que vai dar aos seus titulares o direito de participar em 10% do lucro líquido e Zé Fini, ou eu coloco que eles vão ter direito de participar no lucro líquido, né, até esses 10%, só que desses 10% eu vou tirar um pedaço para a constituição desse fundo dessa reserva especial para resgatá-lo expirado esse prazo. Então não vai ser 10% mais a constituição do fundo de reserva especial. Dentro desses 10% vai estar a remuneração, né, eventual do titular da parte beneficiária e também a constituição dessa reserva para o resgate. Parágrafo 1º.
O prazo de duração das partes beneficiárias atribuídas gratuitamente, salvo as destinadas a sociedades ou fundações beneficentes dos empregados da companhia, não poderá ultrapassar 10 anos. O professor Rodrigo Castro, ele já defende que não é possível a emissão gratuita por conta da redação dada pela 10.303 de 2001. Já vi opinião diferente. Eu posso sim atribuir emissão gratuita como uma forma de... Né? Qual que é a ideia da emissão gratuita? É literalmente eu estou emitindo sem qualquer tipo de benefício para a sociedade. Então, sim, eu já vi gente defendendo, por exemplo, que eu poderia emitir sim para uma sociedade ou fundação beneficente, desde que isso fosse uma espécie de patrocínio, fosse uma espécie de algo que fosse reverter em algum tipo de benefício da companhia. Então, tá aí para vocês discutirem se esse parágrafo primeiro foi derrogado ou se ele ainda está vigente, mas com um contexto diferente. Seja como for, o parágrafo primeiro está dito expressamente que não poderá ultrapassar um prazo de 10 anos, justamente porque tem essa situação, né? Nessa questão gratuita. Então, assim, se você entender que mesmo essa situação não poderia acontecer, então tudo bem. Se você entender que essa atribuição gratuita, mas assim que traga algum tipo de benefício, ainda que de imagem para a companhia, é permitido, também não poderia ultrapassar esses 10 anos. Parágrafo 2º. O Estatuto poderá prever a conversão das partes beneficiárias em ações, mediante capitalização de reserva criada para esse fim. Então a ideia é mais ou menos a do resgate. Só que, findo o prazo, né, de exercício, né, de benefício, de usufruição dessa parte beneficiária, o titular dessa parte beneficiária poderá escolher se essas partes beneficiárias serão convertidas em ação, né? Então, ou seja, eu vou me tornar acionista mediante a capitalização daquela reserva que seria utilizada, por exemplo, para o resgate. Então, qual que vai ser a proporção para essa capitalização, conversão em ações? Isso vai estar tudo previsto no Estatuto Social, na emissão dessas ações. Lembrando que durante o ato de emissão das partes beneficiárias, os acionistas poderão exercer seu direito de preferência para subscrevê-las, né, ou adquiri-las, ou comprá-las, a depender da situação, justamente para evitar esse tipo de diluição no futuro. Parágrafo 3º, no caso de liquidação da companhia, ou seja, a companhia deixou de existir, não é falência, é liquidação, dissolução e liquidação. Solvido o passivo exigível, ou seja, vendi todos os ativos, paguei todo o passivo exigível, os titulares das partes beneficiárias terão direito de preferência sobre o que restar do ativo, até a importância da reserva para resgate ou conversão. Isto é, sendo uma parte beneficiária que tenha sido estipulado a possibilidade de seu resgate ou de conversão por ação, basicamente a ideia é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, primeiro eu vou atender as partes beneficiárias, depois que eu vou verificar, inclusive na frente dos ações preferenciais, que tem aquela preferência na questão da apuração dos haveres, né, no evento da liquidação. Mesmo assim, as partes beneficiárias estarão à frente disso. Então, como eu já expliquei, é um título, um valor mobiliário muito importante, muito flexível e que você pode sim incorporar dentro do teu conjunto de estratégias para as soluções para os seus clientes, mas você tem que entender como funciona e as suas limitações. Principalmente porque ele é muito pouco utilizado. Ele caiu em absoluto desuso. Como eu falei para vocês, o livro mais atual que eu encontrei dedicado a esse valor mobiliário é da década de 60. Inclusive o nome dele é Filomeno com PH. Então, assim, não é algo que a gente estuda, mas eu conheço empresas modernas que utilizaram essas partes beneficiárias, por exemplo, para compor a remuneração dos seus diretores sem necessariamente atribuir-lhes nenhum tipo de ação. Lembrando que numa companhia, uma sociedade anônima, a regra é distribuição proporcional à participação no capital. Então, se você quer remunerar os seus diretores com uma participação nos lucros, tem as previsões da própria lei, quando e até qual limite você pode fazer isso, mas também uma forma interessante seria atribuir partes beneficiárias, que seria uma forma de você captar, convidar profissionais de mercado que fossem mais gabaritados. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, e se vocês tiverem qualquer dúvida, coloque nos comentários, manda mensagem para mim que eu terei todo o prazer em responder. Um abraço e tchau, tchau.